Religiões sabatistas, como foi destacado pelo presidente Arnaldo Faria de Sá, que incluem adventistas, batistas do sétimo dia, para os quais é um preceito irrenunciável guardar, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, como um dia sagrado. Neste período, os sabatistas dedicam-se exclusivamente aos trabalhos de igreja, filantropia, meditação, consagração a Deus, pois acreditam, sobretudo, no mandamento bíblico aqui apresentado. Manifestar, sobretudo, a gratidão mesmo ao pastor Hélio Carnassali, diretor de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista da América do Sul, ao presidente... Item 28, 26. Subsídio do Senado Federal, projeto de lei 2.171/3, inscrições sobre a agilização de provas e a atribuição de frequência a alunos em possibilidade de comparecer à escola, motivo de liberdade, consciência e crença religiosa. O projeto do deputado Rubens Ottoni foi aprovado na Câmara, foi ao Senado, tem uma alteração e agora ele retorna à comissão para a sua apreciação. Antes de passar a palavra à relatora, deputada Maria do Rosário, eu vou ler o cartaz que está sendo colocado aqui. Êxodo 28:11. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia sábado do Senhor. Com a palavra, deputada Maria do Rosário. Obrigada, senhor presidente. Arnaldo Faria de Sá. Eu me sinto extremamente orgulhosa e honrada em ser relatora dessa matéria. Eu fui relatora na Comissão de Educação, no que diz respeito ao mérito, e agora sou relatora aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A matéria é de 2003, de autoria do deputado Rubens Ottoni, e esta matéria já tramitou pela Câmara dos Deputados, sendo aprovada na Câmara, foi ao Senado Federal e volta do Senado Federal, tendo recebido um substitutivo na Casa Revisora, criando um novo artigo chamado 7º-A. E o que diz esse artigo, então, senhor presidente? Como ele passará a ser? Ao aluno regularmente matriculado em instituições de ensino pública ou privada de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para o dia que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição e sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência, trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição. Inciso 1º, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Artigo 2º, o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive a regularização do registro de frequência. Parágrafo 3º, perdão, são parágrafos. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. E o disposto desse artigo não se aplica, nesse sentido foi a produção de acordo da própria Comissão de Educação ao ensino militar. O que estamos fazendo aqui, senhor presidente, é, em conformidade com o que estabelece o artigo 30, passo ao voto, o artigo 32, 4º, a linha A, do Regimento Interno da Câmara, pronunciarmos na Comissão de Constituição e Justiça sobre a constitucionalidade, juridicidade, a técnica legislativa da proposição. Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, a educação é um direito de todos e um dever do Estado e da família, com 3 objetivos: o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Observe-se que a Constituição Federal, ao estabelecer como primeiro objetivo da educação o pleno desenvolvimento da pessoa, constrói esse conceito a partir do conjunto de dispositivos que a integram. E não ao acaso, ele é o primeiro objetivo da educação. No texto constitucional, cabe ao artigo 5º definir as garantias e direitos individuais, sendo a base para a compreensão da dignidade humana e desenvolvimento da pessoa.
Entre os vários temas tratados nesse artigo, destaca-se o respeito à matéria em análise, que é inviolável à liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às liturgias. Mas também, senhor presidente, inciso 8º do artigo 5º, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de responsabilidade ou obrigação legal e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Pois a proposta de alteração da lei é fixar as prestações alternativas para o caso da frequência, para não conflitar mais dois direitos fundamentais previstos na Constituição Federal: o direito à educação e o direito ao livre exercício da crença, na perspectiva filosófica, de qualquer religiosidade de cunho absolutamente pessoal, individual e familiar. Assim, a liberdade de exercer ou não uma crença ou religiosidade não deve ser jamais obstruída em nenhuma instituição, pois vigora na legislação brasileira o pleno respeito à pluralidade nessa matéria, reconhecida como parte da dignidade e do desenvolvimento humano. No caso, o educando não terá um desenvolvimento humano se lhe for cerceado o direito ao livre exercício da religiosidade que foi escolhida por sua família, se for ferida a liberdade religiosa. O Estado laico não é um Estado não religioso ou antirreligioso. O Estado laico é antes aquele que reconhece a todos os brasileiros e brasileiras o direito de professarem com liberdade a religiosidade que individualmente ou por meio de suas famílias recebe entre gerações. Portanto, não é possível ferir a liberdade religiosa do estudante com obrigações acadêmicas e escolares que lhe criam um conflito na vida familiar ou pessoal, um conflito de caráter íntimo e filosófico. Como faltar a aula num dia de provas? Como não estar presente no sábado, em determinado conteúdo? Este estudante, esta família, não raras vezes vivencia esse dilema. O que nós estamos propondo, portanto, aqui é a pacificação entre esses dois direitos que se combinam na liberdade plena e no desenvolvimento e nos direitos humanos, que significa, de acordo com a Constituição, a conjugação de ambos, direito à educação e direito à liberdade religiosa, como princípios dos direitos humanos. Religiões sabatistas, como foi destacado pelo presidente Arnaldo Faria de Sá, que incluem adventistas, batistas do sétimo dia, para os quais é um preceito irrenunciável guardar, desde o pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, como um dia sagrado. Neste período, os sabatistas dedicam-se exclusivamente aos trabalhos de igreja, filantropia, meditação, consagração a Deus, pois acreditam, sobretudo, no mandamento bíblico aqui apresentado. Mas outros casos também serão beneficiados. As comunidades judaica, a comunidade muçulmana, a quem saudamos também, as religiosidades de matriz africana, porque não cabe a nós decidirmos e criarmos diferença no tratamento entre religiões. No entanto, até esta lei, na verdade, os dias guardados e santos são exclusivamente os dias da religiosidade que ao longo da história foi estabelecida até 1946 e a Constituição de 46, como a religiosidade oficial, a religiosidade católica. Encontramos, portanto, valorosos apoios de todas as religiões, inclusive católica, a esta nova legislação. E ela faz, sobretudo, que o contato com o sagrado, a preservação e a prática do culto seja assegurada de forma equânime a todas as pessoas. O substitutivo do Senado manteve a essência, no entanto, melhorou, porque incorporou a LDB. A mudança na Casa Revisora foi importante para aperfeiçoar a juridicidade e a alteração do diploma legal está melhor desenhada. Por isso, me sinto à vontade, como já fiz no mérito na Comissão de Educação, onde foi aprovado por unanimidade, de propor à Comissão de Constituição e Justiça a aprovação.
A matéria não causa qualquer problema aos sistemas escolares e às instituições de ensino públicas ou privadas. Também observamos este aspecto, porque haverá 2 anos para adaptação, mas porque previamente o aluno deverá registrar esta sua dimensão religiosa e filosófica. E as regras serão instituídas, preservando o direito do aluno no âmbito da instituição. Da juridicidade da matéria, mas com o voto da deputada Maria do Rosário, aumentou a minha certeza. Eu tenho um primo, Geraldo Salamene, que num acidente de trânsito ficou tetraplégico. Ele é adventista e guarda os sábados. E sofreu muitas restrições de direitos em virtude da sua crença religiosa. E eu quero, nesse momento, saudá-lo. Daqui de Brasília, dar um grande abraço no meu primo, e em nome dele, todos os brasileiros sabadistas que guardam os sábados, na expressão mais cristalina da minha admiração pelo voto judicioso dessa extraordinária e combativa deputada, Maria do Rosário. Parabéns a todos, eu voto sim, com muita convicção, senhor presidente. Amém, também. Encerrada a discussão. Os que de acordo com aprovado o projeto, com a palavra a deputada Maria do Rosário. Muito obrigada. Senhor presidente, obrigada pela sua condução e pelas palavras dos colegas, o deputado Fábio e o deputado Marcos Rogério. Agradeço imensamente e quero, portanto, manifestar, sobretudo, a gratidão mesmo ao pastor Hélio Carnassali, diretor de Liberdade Religiosa da Igreja Adventista da América do Sul, ao presidente da Anajuri, o Ziel Santana, ao doutor Vanderlei Viana, que nos acompanha, a Simone Espíndola, de Porto Alegre, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a quem homenageio, através dela, todas as pessoas também do Rio Grande do Sul, e somos, Simone, o Leandro, conselheiro tutelar, Leandro Quintão, que nos procurou também sobre esse tema, e o vereador Emílio Neto, da cidade de Canoas, Rio Grande do Sul, que foi a pessoa que me procurou, dizendo: essa matéria, Maria do Rosário, tramita desde 2003, e ela é justa, ela tem que ser aprovada. Eu quero citar, e quero destacar o autor do PL, o deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e o deputado Leonardo Quintão, que me ajudou muito também na articulação. O presidente desta... A Comissão de Educação aprovou um relatório que apresentamos ao projeto de lei do deputado do PT de Goiás, Rubens Ottoni. Em 2003, o deputado Rubens Ottoni apresentou um projeto pelo qual toda criança ou jovem, todo aluno que professa determinada religião não deve ser prejudicado por ser integrante de uma religiosidade nos dias de prova, nos dias em que tem trabalhos e nem com faltas na escola. Isso porque existem pessoas que são sabatistas, como os adventistas, existem os judeus, que também têm dias específicos que são guardados, existem as pessoas de religiosidade de matriz africana e outras religiosidades que também têm responsabilidades com os seus cultos religiosos. E esses dois direitos, o direito à educação e o direito à liberdade religiosa e à profissão de uma fé, realmente devem estar combinados como direitos humanos. Aprovar o projeto do deputado Rubens Ottoni é garantir a estas pessoas que estes direitos estejam conjugados. Ser relatora dessa matéria é um grande orgulho para mim. Por isso, eu disponibilizo esse trabalho a todos vocês e dedico a todos os pais e mães que, por terem uma fé, qualquer que seja, que olham para o Estado e querem que o Estado seja laico, mas que respeite sua religiosidade. Então, as escolas públicas, privadas, municipais, estaduais ou da União devem, a partir da aprovação desta matéria, respeitar a religiosidade de seus alunos e os dias que lhes são sagrados. E felizes são as que